Delegacia do Lago 16. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá você que está me ouvindo pelas ondas da Rádio Universitária FM, da Paulo Freire também e pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e trago mais um, olha só, pratão cheio de comida de verdade. O seu programa de toda semana para falar de alimentação, agroecologia e sobre um futuro sustentável. Hoje, para falar mais uma vez sobre praias e oceanos, as nossas praias. A pergunta de hoje é: dá para despoluir as praias? A pesquisa mais recente da CPRH mostra que mais da metade das praias pernambucanas estão impróprias para o banho. A poluição não está só a olho nu. Ela afeta os ecossistemas, enfraquece a fauna, a flora, atrapalha a vida de pescadores, marisqueiras e, claro, afeta também o turismo da cidade. O dia 20 de setembro é o Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios e Lagoas, uma data de conscientização e, no Recife, um dia de ação pelas praias. De 19 a 29 de setembro, o Greenpeace Brasil organiza ações de despoluição das praias por todo o Brasil. No Recife, a ação acontece no dia 21 com o projeto Maré de Consciência, uma ação de ativismo, artivismo e, quem sabe, que apresente também caminhos para despoluir as praias. Será que é possível? Será que dá para despoluir as praias? É sobre isso que a gente conversa agora com o Lucas Gabriel. Ele que é biólogo, professor em formação, pesquisador na área da educação e é facilitador do grupo de voluntários Greenpeace Recife. Ele é responsável pelo projeto Escola. Lucas, muito obrigado por aceitar nosso convite. Hoje aqui para falar dessa semana que a gente atravessa o Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios e Lagoas. Pra gente aqui no Recife, uma data importante, né, Lucas? Especialmente quando pesquisa do CPRH mostra que das 27 praias de Pernambuco, 17 estavam impróprias para o banho. Pra que uma data feita essa, Lucas? Bem-vindo. Primeiro eu gostaria de agradecer ao João pelo convite e pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante. E eu começo falando sobre a inquietação que você trouxe no começo da sua fala, dessa dificuldade da gente imaginar, né? Será que é possível a gente ter praias sem lixo, né? E aí isso é um problema que a gente observa não só nessa questão do lixo, mas numa questão geral. Será que é possível a gente fazer essas mudanças drásticas no sistema e pensar num futuro que seja melhor pra gente, né? A gente tá tão acostumado a ver os problemas acontecendo, a gente tende a fazer vista grossa para algumas coisas, mas eu acho que sim, é possível a gente fazer essas mudanças. Depende muito da mobilização da gente, né? Tem mudanças que são muito grandes, como a questão da desigualdade social, a questão da crise climática. E eu acho que a gente começar a acreditar que existe um futuro possível é o que faz a gente sair dessa inércia, né, e começar a agir. E a partir daí que eu tive a ideia de participar do Greenpeace, né, participar de um coletivo, mas a gente pode levar isso para outros espaços que não são coletivos organizados, como, por exemplo, a sua vizinhança, a sua família, colegas de trabalho, que estejam envolvidos na causa, que tenham algum interesse, ou se não, pessoas que realmente não tenham interesse, mas que você gostaria de passar essa mensagem, né, essa ideia de trazer a mudança para a nossa realidade. E aí, falando especificamente dessa importância dos dias, essas datas são importantes para a gente refletir um pouco sobre as questões, mas também é importante que a gente não pense que é só nessas datas que nós deveríamos pensar sobre isso. Por exemplo, a Semana no Meio Ambiente acontece em junho, e aí a gente tem diversas ações, né, por parte da prefeitura, mas por parte das escolas também. E, de certa forma, essas ações acabam acontecendo só nesse período, né? Claro, existem coletivos que fazem ações o ano todo, mas, no geral, as instituições, tanto de educação quanto, enfim, governamentais, acabam por fazer com que as ações ambientais ou pensar sobre o ambiente aconteçam só nessa data. E aí, falando sobre a questão do lixo, nesses dias a gente também tem a oportunidade de refletir um pouco sobre quais são as soluções para a gente ver a melhora no ano seguinte, né? A gente fazer a retrospectiva do que aconteceu do ano passado para cá, da última data do Dia Mundial da Limpeza das Praias para cá,
e trazer um pouco do que seria a solução para a gente estar avançando nessas questões, né? Tanto no meio ambiente quanto questões relativas a outros pontos que também têm datas comemorativas. Pois é uma data de luta mesmo, né? Essa data ganha significado com ações feito essa que o Greenpeace Brasil está organizando, né, Gabriel? De 19 a 29 de setembro, voluntários do Greenpeace, do Maré de Consciência, estarão em ação em várias cidades do Brasil, com limpezas, coletas de dados, pontos verdes e artivismo. O que é essa campanha, Lucas? Como que ela se desenrola aqui no Recife? O Maré de Consciência surge dessa necessidade tanto do grupo nacional quanto dos grupos locais de tratar um pouco mais dos corpos hídricos, sejam eles os rios, quanto os mares, quanto os lagos. Gente, no Brasil, o Brasil que é um país tão rico, né, em corpos d'água, e aí, a partir daí, outros grupos começaram a integrar grupos locais, como o Recife, começaram a integrar as ações do Maré de Consciência. A ação principal realizada pelo Maré de Consciência, nesse grupo de trabalho, são as ações de limpeza de praia, e é nesse momento que a gente vai coletar os dados. Esses dados são o quê? Quantidade de lixo que a gente coleta, quais são os tipos de lixo mais frequentes, em que situação esse lixo foi encontrado. A gente também pode, se for possível, verificar qual a data desse lixo, né? A gente percebe que às vezes é um lixo que está ali já há muitos anos, ou há décadas, quem sabe. E nesse momento a gente faz uma comparação entre os locais, né? Entre as praias, entre os rios, enfim, para entender que tipo de lixo está chegando, né? Nesses locais especificamente. Falando um pouco mais sobre as ações, para além da ação de limpeza, a gente também faz outros tipos de ação, como ações de palestra, né, que sejam relativos aos corpos hídricos, seja em escolas, universidades, ou qualquer outro ambiente que consiga e queira receber o pessoal do Greenpeace. Mas também a gente faz os pontos verdes, como você mesmo falou. É o momento da gente dialogar com as pessoas que moram ao redor daquele corpo hídrico ou que frequentam ele com frequência, né? Por exemplo, numa praia. Conversar com as pessoas da praia é importante para entender como aquele lixo chegou ali, se é o comportamento das pessoas que está interferindo naquela quantidade de lixo, se é uma questão de falta de coleta do lixo por parte dos responsáveis, né? E assim a gente começa tanto a aprender esse contexto que levou àquela situação, mas também de ter um momento mais próximo das pessoas e discutir e dar a devida importância para a temática, né? Delas entenderem que aquele espaço ali precisa ser preservado, tanto para benefício próprio, né, da humanidade, mas também para os organismos que compartilham daquele mesmo lugar. Perfeito, aproximar o assunto das pessoas, isso é muito importante. É o Brasil inteiro correndo atrás dessa limpeza das praias, Gabriel. É claro que não adianta só ir lá, tirar o lixo e ir embora, né? É aí que entra talvez esse lado do ativismo, aliás, do artivismo com o Greenpeace no Recife, né, Lucas? Esse grupo, o Greenpeace Recife, já organiza algumas dessas ações pelo Recife. Te pergunto, como que a gente mobiliza as pessoas a pensarem mais nos nossos rios, nas nossas praias, a ter consciência dessa limpeza, Lucas? Como que vocês desenvolvem isso? É importante que a gente pense que as pessoas não estão habituadas a entender o ambiente natural como um ambiente delas, né? Isso acontece muito pela nossa dicotomia de imaginar que seres humanos e natureza são coisas distintas. E aí parte da gente, como educador ambiental, como ativista, a gente começar a trazer essa reflexão para as pessoas. E não reflexão no viés filosófico, mas no sentido de pertencimento mesmo. As pessoas moram perto dos rios, as pessoas que moram longe mesmo, né? Até porque os corpos de água vão afetar as pessoas que estão tão perto quanto distantes, né? O ciclo hidrológico, ele acontece não só no microclima, né? Mas é uma questão macro. E aí a gente começar a trazer para as pessoas que aquele ambiente também faz parte do convívio dela, né? A qualidade da água vai afetar a qualidade da vida dela também, né? A gente sabe, por exemplo, a questão da dengue é muito forte aqui em Recife e é importante que a gente comece a elaborar de que forma nós, como cidadãos, podemos cuidar mais desse ambiente. A gente fala de cuidados pontuais, individuais, né? Primeiro falando, por exemplo, da questão do lixo, de não depositar o lixo no chão, né? Esse lixo que vai acabar chegando no rio, no lago mais próximo. Mas também a gente pode falar sobre o saneamento básico, é uma questão também que é bem grave aqui na cidade, né, na região metropolitana. Saiu um dado recentemente que Recife é uma das cidades que não avançou na questão do saneamento básico, e aí é importante que a gente lute também por essas questões, sobretudo quando a gente fala sobre legislação. Escolher bem os nossos representantes que vão tomar essas escolhas por nós pode ser um bom caminho para a gente começar a ver mudanças mais profundas nesse sentido.
né? Pois é, você vê que não é um assunto desconectado, né? Falar de limpeza é também falar do descarte do lixo. É falar de saneamento básico. Perfeito, Gabriel. Olha, o lixo não é só visual. Ele entope galerias, esgotos, bueiros, polui a água, mata a vida animal, a flora também. De 27 praias pernambucanas, 17 estão impróprias para o banho. Lucas, quais os impactos desse material nos ecossistemas marinhos, costeiros, aqui no Nordeste? Você que, inclusive, é biólogo, né? Quando a gente imagina que esse lixo está nas praias, a gente não pensa muito sobre os outros organismos que também ocupam esse ambiente, né? E aí eu posso falar de N problemas que esse tipo de lixo acarreta para a gente e para a fauna marinha, enfim, os organismos e o ecossistema aquático. Primeiro, falar um pouco sobre um problema que é muito real para a gente, mas também para os organismos, que é o microplástico, né? Esse material que é depositado de forma incorreta ou materiais que são realmente de baixa qualidade vão acabar sendo deteriorados ao longo do tempo. Esses plásticos que vão ficando cada vez menores, partículas menores, e aí o que a gente chama de microplástico são essas frações que a gente consegue tocar na mão como se fosse grãos de areia mesmo, né? Como se fosse pó. E também existem frações que são tão pequenas que a gente não consegue nem enxergar. Esse tipo de coisa vai parar tanto nos organismos marinhos, né? Eles acabam consumindo isso, porque eles vivem no ambiente aquático, e também vai acabar parando na gente. Já é sabido, por exemplo, que o microplástico está circulando no nosso sangue, está nos nossos órgãos, e dificilmente você encontra algum ambiente hoje em dia que não tenha microplástico, mesmo que ele não esteja perto de zonas costeiras habitadas por seres humanos, por exemplo. Aí, falando especificamente sobre os ecossistemas, esse plástico vai afetar os organismos e vai acabar impedindo eles de realizar suas ações diárias, né? Por exemplo, a alimentação das tartarugas, ela é impactada pela questão das sacolas. As tartarugas não têm essa capacidade de regurgitar, e aí nesse acúmulo de resíduos elas acabam morrendo, né? O estômago fica cheio de plástico, de outros materiais que são depositados. O plástico é o principal, até porque se deteriora com muita dificuldade, e parece muito com as águas-vivas, por exemplo, né? A gente falando de uma sacola plástica boiando dentro da água, é muito semelhante a uma água-viva. Isso acontece para outros organismos que também consomem esse material, mas de forma secundária. Por exemplo, se algum peixe vai consumir um peixe que já consumiu uma quantidade grande de plásticos, esse material acaba se acumulando também nele, né? E isso torna uma cadeia mais prejudicada pela questão dos resíduos. Veja que ciclo desvirtuoso, né? A gente cria com tanto lixo em nossas praias, em nossos oceanos. O microplástico não é uma realidade de um mundo paralelo, é o nosso mundo, são as nossas praias, os nossos alimentos. Discutir sobre despoluição das praias é discutir também sobre despoluição de tudo. Se água é vida, que a gente trate essa vida com muito respeito. Olha, a gente vai fazer uma pausa agora no nosso papo. É uma pausa curta, mas a gente volta já com mais desses depoimentos de Lucas Gabriel e com mais comida de verdade. Fique aí, a gente volta já. Você está ouvindo Comida de Verdade. Você conhece o Voaflix? O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. No Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras. Mas você também pode participar com uma doação pontual.
O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. E a gente segue aqui conversando no Comida de Verdade com o Lucas Gabriel. Hoje, falando sobre a despoluição das praias. Olha, Lucas, essa semana aqui em Pernambuco, a ação do Greenpeace vai para a Praia do Quartel, a Praia de Olinda. É a ação de despoluição da Praia do Quartel, domingo. Te pergunto, uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente faz, tanto para vocês, quanto se pergunta mesmo. Essas ações fazem diferença? No meio de tanto lixo, que diferença faz despoluir aqui, localmente? É interessante essa pergunta, já fizeram pra gente algumas vezes já. A gente, como voluntário, pensa nisso também, né, de vez em quando. Pessoas no grupo que gostam da ação de limpeza, pessoas que não gostam por essa dúvida. E depois de um tempo refletindo sobre ela, eu pensei um pouco e cheguei a algumas conclusões que também foram parte do que me contaram, né, do que outros voluntários, outros ativistas me contaram. Primeiro é imaginar que quando a gente está nesse momento de limpeza das praias, a gente está sendo visto, a gente está sendo, né, observado por outras pessoas que estão naquele local, na maioria das vezes. E aí, quando a gente vê uma pessoa tendo cuidado com alguma coisa, eu acho que é praticamente inerente da gente também começar a refletir se a gente tem aquele cuidado com aquelas ações, com aquele lixo. E aí, por exemplo, uma pessoa que está na praia e vê a gente coletando lixo, com certeza vai pensar 2 vezes em jogar o lixo perto da gente se a gente estiver fazendo um tipo de ação como essa. Isso pode se refletir para outros dias que a gente não esteja lá presente e que ela, por exemplo, se ela estiver na praia tomando lá qualquer coisa, né, que ela tenha comprado e veja um lixo ao redor, que mesmo que não tenha sido ela que jogou, mas ela imagine que seja importante tirar aquilo daquele lugar, ela vai pegar aquele lixo, vai colocar na sacolinha dela e quando for embora ela leva. Então é menos um resíduo na praia, por exemplo. Então, ser visto, né, ser percebido como um agente de ações como essa, também faz parte da gente fazer uma mudança direta no pensamento das pessoas sobre a importância de se conservar os ambientes que a gente vive. E aí, pensando no aspecto mais global, né, a gente vive num mundo globalizado, de rede social, então esse tipo de ação também serve para a gente divulgar a importância de cuidar desses espaços. Uma ação como essa, quando a gente pensa numa quantidade de lixo muito grande num local específico, que a gente consegue tirar, também tem um papel simbólico, né? Então a gente fazer essa remoção também é uma forma de dizer que existem pessoas presentes e que se importam com aquele ambiente. E no terceiro aspecto é pensar um pouco também na fauna marinha. Eu acho, né, que é importante a gente imaginar que um plástico a menos no ambiente, num mangue, numa praia, também é um plástico a menos que vai afetar uma tartaruga, que vai afetar outros animais, outros organismos, né, que vão conviver com a gente naquele espaço, ou que estão muito distantes daquele espaço, mas esse lixo acaba sendo levado e impede que ele danifique um pouco mais a nossa fauna, a nossa flora, nossos ecossistemas. E a ação precisa ser nossa, mas precisa ser também política. Em cidades que vivem de turismo, das praias, mas também com tantos pescadores, marisqueiros, como que a gente despolui nossas praias? É possível isso, Lucas? Você comentou das políticas, é importante que a gente lembre que as políticas são uma forma da gente mudar o sistema antes mesmo que o problema, falando agora do lixo, chegue a acontecer, né? Você comentou bem, setor turístico, né? As pessoas que dependem dos produtos que são retirados do mar são os principais afetados, quando a gente fala diretamente, mas isso acaba afetando o sistema como um todo, até porque os ecossistemas marinhos, aquáticos, fazem parte do ecossistema geral. E aí, falando sobre questões de política pública, a gente fala sobre a responsabilidade das empresas privadas de recolhimento de materiais. Então, isso já acontece com as garrafas de vidro. As garrafas retornáveis são uma maneira da gente reduzir a quantidade de plástico que é produzida, mas deveria acontecer com os materiais, como, por exemplo, com plástico e com materiais que são, por exemplo, lixo eletrônico, que é um bastante poluidor. Ele contamina bastante tanto o solo quanto a água, e essa contaminação acaba parando na água que a gente consome ou nos lugares que a gente vai aproveitar turisticamente, por exemplo.
E aí eu vou citar algumas outras coisas, como por exemplo a questão do saneamento básico. Então esse material que não é tratado acaba indo parar no mar, de uma forma ou de outra, até porque é no mar que os rios vão desaguar, e nossos rios já são bastante poluídos. Então tratar a água antes que ela chegue nos corpos d'água também é essencial. Também tem a questão da coleta seletiva. Então é um sistema que ainda não é muito bem implementado aqui na cidade. Dificilmente a gente tem uma coleta de lixo que seja regular nos lugares, né? Então já é difícil imaginar que existe uma coleta seletiva, não é impossível, mas depende muito de um esforço coletivo e do poder público querer implementar esse sistema para que ele funcione. E falo do principal, na minha opinião, a educação ambiental. Então, a partir dessa mudança de chave nas pessoas que a gente vai conseguir que elas atuem para a melhora dessas condições, tanto as políticas públicas quanto as questões que são mais individuais mesmo, de ações de não jogar o lixo no chão, de separar o lixo, se tiver coleta seletiva, mesmo que não tenha, é importante separar o lixo, porque existem as pessoas que vão coletar esse lixo, né? Os catadores, que são parte essencial desse sistema. E aí, pensando nas pessoas, falando de criança, a gente fala de conscientização ambiental, falando de adulto, a gente fala de sensibilização ambiental, não tem essa diferença, né? Adulto a gente só sensibiliza, mas a sensibilização, se ela for efetiva, ela pode transformar a realidade de um ambiente. E a gente impede que esse lixo chegue nos ambientes antes mesmo da gente pensar em despoluir. Então a gente pensa antes no não poluir, para depois pensar no despoluir. As duas ações têm que ser em paralelo, até porque a gente já tem ambientes muito poluídos, mas que a gente comece a considerar a não produção desse material antes mesmo da gente pensar na coleta do material. Perfeito. É pensar no lixo antes dele ser lixo. Muito interessante isso. Uma responsa nossa, mas uma responsabilidade também de nossos políticos, prefeituras, governo. Lucas Gabriel, como que a gente conecta esses dois? Como responsabilizar, criar caminhos pela limpeza de nossas praias? Eu acho que essa conexão vai chegar no momento que a gente se perceber com parte do meio ambiente, mas também entender que a gente é capaz de realizar as mudanças. No primeiro momento, eu penso numa solução que é aquela principal, da gente escolher melhor as pessoas que vão nos representar. Então, se candidato X não tem nenhuma proposta para o meio ambiente, não está preocupado com a questão de resíduos sólidos, outras questões relativas ao meio ambiente, né, a questão da pegada ecológica, eu não aconselharia votar nele. Se ele já não está prometendo nada de agora, ele provavelmente não vai fazer nada depois por isso, muito pelo contrário. E aí, falando de outras questões relacionadas à política, a gente faz a participação das pessoas na sociedade civil como pressionadores para que as políticas aconteçam da forma que a gente gostaria. Então, a gente está falando da PEC da destruição, por exemplo, né, que aconteceu agora há pouco, né, e que tinha a intenção de modificar o licenciamento ambiental aqui no Brasil. Ela aconteceu, de certa forma, mas também houveram vetos, e que só foram possíveis a partir da mobilização, da pressão do poder público, para que acontecesse de uma forma que fosse o menos danosa possível. A gente ainda vai tentar reverter essa situação em outras maneiras, né? A gente não deve só se aquietar, se acostumar com essa questão das coisas só piorarem, mas também trazer as coisas de volta. A ação do Greenpeace Recife é feita por ativistas, por voluntários e voluntárias. Gabriel, na ação de limpeza da Praia do Quartel, em Olinda, esse domingo, como qualquer pessoa pode se envolver, participar ou apoiar essa onda de transformação? É o que a gente sempre diz para todo mundo. Quem quiser chegar, quiser colaborar, está sendo muito bem-vindo por nós. A gente faz todo tipo de coisa na ação, então tem material que é mais pesado de se coletar, tem material que é mais leve. Então, quem quiser participar de uma limpeza mais pesada, quiser carregar os sacos, tem isso também. Quem quiser fazer só a parte de pegar os resíduos pequenos, pode fazer isso também, e ambos são igualmente importantes. Também tem parte da ação que a gente vai fazer a separação do material, então vai exigir um pouco mais de cuidado, um olhar mais atento, as pessoas não vão estar tão expostas, né? E eu estou falando isso no sentido de que existem diversas funções dentro de uma ação, então a gente não precisa pensar só na questão da coleta do lixo diretamente, mas também do cuidado. Também tem o pessoal que vai cuidar do material, que vai entregar o material pra gente, que vai entregar luva, sacola, né? Então, cada um vai ter sua função específica. E todo mundo que quiser colaborar, quiser convidado, pode participar. A gente é bem receptivo, eu acho, pelo menos, né? E todo mundo quiser convidar mais alguém também participar, fique à vontade. Mas falando, para além das ações de limpeza, a gente tem outros tipos de ações que o Green também promove, como ações de educação ambiental. A gente faz algum tipo de ponto verde, por exemplo, quando a gente tem o Viva Guararapes,
a gente está presente, mas também somos ponto verde em ambientes que tem algum tipo de ação relativa ao meio ambiente, como, por exemplo, na Bienal a gente poder participar, a Semana Meio Ambiente, na Federal a gente participou recentemente, e assim por diante. Aí, para ficar ligado nas nossas ações, nas ações públicas, a gente sempre divulga no Instagram. Quiser o meu contato também, fiquem à vontade para me perguntar. Também falo com outras pessoas que eles querem saber através de mim como acontece, né? Existem outros facilitadores, coordenadores que também fazem esse repasse. Então, segue a gente na rede social, no Instagram, ou me segue. E a partir daí, se comunicar com a gente para conseguir participar das ações, participar do grupo se quiser. Outros coletivos também fazem outro tipo de ações. Então é importante, mesmo que seja no Green, participar de ações em geral é bem importante, porque às vezes a gente não se identifica num grupo específico, mas tem outro grupo que faz uma ação que é mais próxima do que a gente gostaria. Então a gente faz essa troca assim de voluntários, né, para que todo mundo saia ganhando no final das contas. Até porque não é uma disputa, a gente tá aqui só para colaborar e trabalhar em equipe. Maravilha, e são muitas ações, né? A gente tá falando de uma que acontece esse domingo. Talvez as pessoas que escutem esse podcast, esse programa, escutem só depois. Saibam que tem muito para ser resolvido ainda. Saibam que tem muitas ações. É isso. Olha, como estamos chegando ao fim do Comida de Verdade, eu trago a pergunta que eu sempre faço aqui para fechar essa conversa com a mente alimentada. Uma pergunta que eu faço para você também, Lucas. Depois de tudo isso que a gente conversou sobre despoluição, sobre praias, sobre a ação do Greenpeace no Brasil e no Recife, te pergunto, o que de fato nos alimenta? Acho que essa pergunta já surgiu em outros momentos, em discussões entre voluntários, entre ativistas em geral, dessa dificuldade, esse cansaço que a gente tem quando a gente se depara com uma realidade que tem tenta ser mudada ainda, né? A gente fica um pouco abatido assim, de vez em quando. E o que nos anima, pelo menos falo por mim, né? E eu acho que eu já ouvi isso de outras pessoas também, é ver que existem outras pessoas que estão tão mobilizadas ou que estão tão afim de fazer essa mudança como nós. E acho que aí vem a importância de ações como essa, de ações de limpeza. Elas são tão visíveis, né? A gente percebe que existe uma mudança drástica entre um ambiente que antes era poluído, que tinha um lixo ali que a gente passava, observava. Visualmente não é legal, falando de questões ambientais também não é legal. E aí ver essa mudança de um ambiente de uma hora para outra, assim, faz a gente perceber que a gente tem, sim, capacidade de modificar o ambiente que a gente vive, nossa realidade. E eu falo do presente, porque a gente está no presente, então mudar nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas que convivem conosco na sociedade também é importante, e pensar no futuro. Existe muita coisa ainda para acontecer, assim espero, para as crianças de agora, para os adultos, jovens adultos que estão aqui, que vão viver a velhice aqui em alguns anos. Então que a gente pense também em construir uma sociedade que seja mais equalitária, uma sociedade que seja mais sustentável. E falando aqui de sustentabilidade de fato, né? Não estou falando só do selo verde das empresas, mas falando de um sistema que não destrua a natureza em prol da economia, que a gente consiga compatibilizar a questão econômica com a questão ambiental, com a questão social, que a gente não se prive de imaginar que existe sim uma capacidade da gente de trazer melhorias profundas para a sociedade. Então é isso, eu acho que é isso que me alimenta. Acho que estar aqui hoje também me alimenta de certa forma, né? Perceber que as minhas ações e que acabaram se tornando as ações do grupo, né? Até porque somos um coletivo, fizeram parte desse momento de estar aqui falando para vocês e discutindo a respeito do meio ambiente, discutindo como a gente poderia mudar nosso futuro. E isso me alimenta, né? Estar aqui hoje me alimenta também. E a isso também sou muito grato. Então, simbora fazer esse futuro, participar desse futuro. Também temos as nossas responsabilidades. Seja na urna, seja na rua. Lucas, muito obrigado, viu? Gente, hoje a gente conversou aqui com o Lucas Gabriel. Ele que é biólogo, professor em formação, pesquisador na área da educação e facilitador do grupo de voluntários Greenpeace Recife. Ele é responsável pelo projeto Escola. Pessoal, é isso. O Comida de Verdade vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que sintoniza toda semana com a gente. Continue com o Centro Sabiá nas redes sociais. Facebook, no Instagram, procure por Centro Sabiá. Se quiser ouvir nossos podcasts, é no YouTube e no Spotify. Você escuta o Comida de Verdade e o Cantos do Sabiá. Comida de Verdade é uma produção dos Núcleos de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, roteiro, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Até a semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade.
Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.